Foco no andar de cima, foco na glória, foco no céu, céu na terra. Nós não devemos esquecer de forma alguma aniquilar aquilo que está escrito, né? Que é a palavra do Senhor Deus. Há muitos anos atrás, antes de vir ao mundo, o Senhor Jesus, ele concluiu a sua obra aqui. O ministério dele durou só 3 anos. Imagina! E ele era um carpinteiro. Até então, logo, as pessoas descobriram que ele era filho de Deus. E ele, sendo o próprio Deus, ele não deixou de fazer a obra. Ele se usurpou e fez com que todos descobrissem que ele é Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Adonai. Mas antes de explicar tudo isso, é lógico que eu preciso ir direto no assunto. Foco no céu, foco na glória de Deus. O casamento é uma coisa muito séria, gente. Eu consigo perceber, porque eu nasci na igreja, tudo é muito que as coisas sério. estão indo de mal a pior. E nós não podemos deixar com que a palavra ela fique sendo anulada, até mesmo na boca de alguns que conheceram a verdade e voltaram para trás. De certo que todos aqueles que conhecem a verdade um dia prestarão contas daquilo que está escrito no livro, né, sagrado, e daí no livro da vida estão escritos todas as obras. Então, eu falando aqui, eu já tenho o dever de estar explicando a vocês. E é lógico que sobre as minhas mãos eu não quero que caia nenhum sangue inocente, como diz lá em Ezequiel. Eu quero apregoar o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus, como diz em Isaías 61. E eu preciso urgentemente esclarecer ou abrir a sua mente conforme a palavra diz, e te ajudar a caminhar e a trilhar nos caminhos do Senhor, mediante aquilo que Ele tem nos ensinado, que é a lei que está no Novo Testamento. O Senhor Jesus, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. O nosso Deus, Ele é assim. E quantas vezes as pessoas vão continuar, é lógico que a gente não é contra, mas só falando o que convém, falando algo que a carne está falando, não aquilo que a boca, né, deseja, que o coração está cheio, mas falando, dando mensagem de autoajuda, profetizando, mas deixando de pregar a verdade, porque ficou tudo muito mais cômodo, não é verdade? Eu quero pregar para vocês rapidamente, porque eu também tenho pressa, não só de subir, não só de estar no reino dos céus, mas também eu tenho outras obrigações. Eu quero ajudá-lo, eu quero ajudá-la. Pegue nas minhas mãos, comece a focar na palavra de Deus, mesmo que doa, mesmo que seja difícil você abandonar essa vida pecaminosa, ou que seja difícil você abandonar tudo aquilo que a tua carne pede. Peça para Deus para que Ele afaste de você as pessoas que levam você ao abismo. Porque se você entender na realidade, quando você está sozinho, você e Deus, depois de uma festa, depois, né, do que fala numa balada, depois de conversas aleatórias, algo que não convém, é você e Deus. Aí vem aquele vazio na alma. Então, o Senhor Jesus, Ele quer preencher. Vocês, mulheres, vocês, homens, que desejam casar ou que estão casados, aqueles que já conhecem a verdade, mas aqueles que não conhecem, desconsiderem. Eu quero explicar para aqueles que já estão na presença de Deus, que estão sob a tentação do inimigo, que estão com os olhos vendados. É melhor vocês voltarem, dar um passo para trás, voltar para si, e analisar as coisas que estão acontecendo na sua mente, no teu coração, e não deixar Satanás cegar os teus olhos mais do que estão cegos, mais do que estão vendados. Agora, aqueles que ainda vão conhecer a palavra, Jesus te ama e venha como está, ok? Se a partir de hoje vocês se arrependerem, o Senhor, Ele joga todas aquelas coisas ruins no mar do esquecimento através da sua confissão, e Ele faz de você uma pérola, faz de você uma casa nova, vai morar o Espírito Santo de Deus, e todo mal que aconteceu lá atrás, Ele vai colocar por terra em nome do Senhor Jesus. Agora vocês que já estão na direção e que sabem como é bom estar no primeiro amor, que talvez sua fé se esfriou por conta das coisas que aconteceram lá atrás, volte antes que seja tarde demais.
E se não conseguir reatar, fazer algo, peça para Deus. Peça para que Ele te dê uma direção e para que você corra para os braços dele mais rápido possível, pedindo perdão, pedindo auxílio e ajuda da Palavra Santa. Romanos 7. Estando mortos à lei, servamos a Deus em novidade de espírito. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Apóstolo Paulo escreveu. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, esta lhe está ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, está livre esta lei. E assim não será adúltera, se for do outro marido. Olha aí. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Aí eu vou no 7 agora. A lei Quanta opera verdade, em nós a morte, quantas palavras a luta verdadeiras. da carne Que coisa linda, com né, gente? o espírito. Que diremos, pois? A lei, pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a consciência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Que você venha morrer para o mundo, que você venha nascer em Cristo, que tudo aquilo que você fez, que não foi do agrado de Deus e que não está te fazendo bem, né? Que toda essa coisa ruim que tem operado na tua vida, você confesse para Deus e vive em novidade de espírito, porque esse é um dos convites que Deus faz através da sua palavra, que não invalida nada, ela sempre é válida, ela não anula, há leis aqui, há deveres e obrigações, e nós como cristãos, nós devemos falar sobre a novidade de vida, sobre a nova natureza e com certeza a nova liberdade. Há uma importância muito grande para aqueles que querem ingressar no Evangelho. Essa importância se dá pela renúncia e por conhecer a total liberdade de servir a Cristo sem estar preso em alguma coisa que te faz infeliz. Eu peço para que vocês se ajoelhem, eu peço para que vocês orem, confessem os pecados e diga, Senhor, eu aceito de todo o coração, vem fazer morada, aceita a minha vida, a minha alma, eu entrego nas tuas mãos e daqui para frente é o Senhor que direciona esse convite, principalmente para os nécios, para os gentios, mas para nós que estamos no caminho há muito tempo, que falamos do amor de Deus, que venhamos dar frutos para Deus. Essa palavra, ela vem te fortalecer nesta noite, não somente como as escrituras nos mostram, né? Que andávamos mortos aí, mas agora nós estamos livres, estamos andando em novidade de espírito para fazer simplesmente a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apóstolo Paulo,
Ele pregava totalmente a verdade. Ele pregava os regulamentos, ele pregava como obedecer ao Senhor Jesus Cristo, a negar a si mesmo, e pregava sobre uma forma diferente dessa doutrina. Então eu digo a vocês, a Bíblia ela nunca será errada, ela nunca estará. Nós que estamos falhando com Deus, nós que estamos cambaleando sem perceber, porque a distração aqui nesse mundo virtual, a distração na rua, e as pessoas elas não têm domínio da própria carne. Elas começam a sair em direção sem rumo, achando que o Espírito Santo de Deus está se agradando, sendo que na realidade a todo tempo nós devemos adorá-lo, 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 para entender a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não a voz daqueles que estão lá fora pregando somente o que agrada aos homens, somente o que agrada aquelas pessoas que querem ouvir a palavra de aconchego, que traz uma liberdade e uma alegria passageira, mas que não corrige, não exorta e não consola. Então a palavra do Senhor, ela, além dela edificar, ela exorta e ela consola. Amém? Deus abençoe vocês, mulheres e homens de Deus, que a cobiça venha cair por terra, em nome de Jesus, porque Ele veio para perdoar os pecadores. Jesus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E se você conhecer a verdade vos libertará. Amém? Fica na paz do Senhor.